Shabbat Shalom, Haverim. Shabbat Shalom, Leculan. Shabbat Shalom, meu amigo. Shabbat Shalom, minha amiga. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom, Brasil. Shabbat Shalom para o mundo. Estamos em mais um Shabbat, onde nós vamos estudar, ou eu vou compartilhar, que eu já compartilharam comigo, a Parashá desta semana, que é a porção semanal da Torá, Shemini. Shemini deriva de Shimoner. Shimoner é 8 em hebraico. E Shemini é oitavo. Ou seja, nós vamos estudar, comentar aqui sobre o oitavo dia da inauguração do Mishkan. O meu nome é Giju Gomes e você está aqui no canal Giju Gomes, onde nós abordamos o assunto Torá ou religião. Quem está certo? A Torá, as escrituras sagradas ou a religião? Então vamos para a porção semanal. Deixa eu colocar aqui o acessório. Então, espero ser bem breve e sucinto, né? Os acontecimentos do oitavo, né, dia de inauguração do Mishkan. A inauguração do Mishkan durou 7 dias. E no oitavo, que coincidiu com o 1º de Nissan de 2449. É uma data, é uma previsão aí, né? A gente não tem muita certeza dessa data. Da criação do mundo, ou seja, depois de 2449, né, anos, houve, né, no 1º dia de Nissan, né, a inauguração do Mishkan. Né. A Shekhinah, no entanto, divindade, passou a residir nele. Em cada um dos primeiros 7 dias de consagração, Moshe montou o Mishkan e desmontou novamente. A cada dia ele também oferecia os korbanot, oferendas ordenadas por Hashem. Chegou o oitavo e o último dia da dedicação, era Rosh Chodesh Nissan. Hashem ordenou a Moshe: hoje deves armar o Mishkan, mas não desmontes novamente. Também pela primeira vez, Aharon e seus filhos ofereceram korbanotes. Enviarei um fogo do céu para consumir seus korbanotes. Korbanotes são sacrifícios, tá, gente? Moshe convocou Aharon para informá-lo que ele assumiria, né, a função de Kohen Gadol, sumo sacerdote. Quando Bene Israel escutaram, né, acerca dos sacrifícios a serem levados ao recém-construído Mishkan, indagaram: quando finalmente a Shekhinah se revelará neste, né, indicando que o Todo-Poderoso retornou ao nosso meio após o pecado do bezerro de ouro. Esta questão brotou em meio a uma atmosfera de desconforto. Moshe ofereceu sacrifício, né, durante os últimos 7 dias e diariamente passava pelo laborioso processo de montar e desmontar o Mishkan. Não obstante, não houvera até agora a revelação da divindade ou da divina presença. Né? Então estava todo mundo preocupado. E agora, o que vai acontecer? Hoje a Shekhinah descerá e consumirá as oferendas de Aharon, disse Moshe. Assim que Bene Israel ouviram esta notícia, encheram-se de júbilos e fizeram os arranjos necessários para preparar as oferendas. Reuniram-se no pátio do Mishkan sem esperar uma ordem de Hashem. Ansiavam pelo momento em que o fogo de Hashem desceria, demonstrando que tinham sido perdoados e que sua Shekhinah repousaria no meio deles novamente. A diligência e empolgação de Bene Israel ao cumprir as instruções do Todo-Poderoso podem ser compreendidas através da seguinte parábola. Certa vez um marido ficou furioso com a esposa por causa de um ato impróprio que esta cometera. Pode ser o contrário, tá, gente? Para que a parábola não seja machista, tá? Saia desta casa imediatamente, gritou. Não é para fazer, né? Não tendo escolha, ela obedeceu. Depois de algum tempo, a raiva do marido amainou e permitiu que ela entrasse em casa novamente.
Ela fez as tarefas cotidianas de cozinhar, assar e limpar com uma alegria que jamais demonstrara antes. Gente, não é preconceito, não é racismo, tá? Não é machismo, tá? A parábola é assim, mas você pode inverter se você quiser, não tem problema nenhum. A questão é como demonstrar, né, a satisfação do povo novamente, né, por Hashem ter aceito eles de novo, né? Então eles ficaram muito alegres, porque realmente eles erraram. Aharon e os Kohanim começam o serviço divino. Eles começaram lá, né? Aharon, entretanto, não ousava se aproximar do altar. Assim que olhou para os cantos quadrados da parte superior do altar, estes pareceram os chifres de um coelho. Lembrando do bezerro de ouro que ele tinha. Aharon, ele estava meio assim, receoso de fazer, né? Até que Moshe foi lá, né, e disse: não tema, Hashem te perdoou, né? Vai, começa os sacrifícios, né? Você não precisa temer, ele te escolheu. E ao terminar, Aharon elevou as mãos, né, pela primeira vez e abençoou o povo com a Berikat Kohanim, a bênção sacerdotal, né? Yevarichecha Hashem veishmerecha, que Hashem te abençoe e te proteja. No final, a gente vai falar sobre a Berikat Kohanim, tá? Se eu não me esquecer, a gente vai falar. O fogo celestial, né? Finalmente o fogo da Shekhinah apareceu, a nação inteira testemunhou que um pilar de fogo desceu do céu, entrou no Mishkan, avançou para o pátio e consumiu os sacrifícios sobre o altar, instalando-se sobre este. Quando o povo presenciou isto, todos se jubilaram, caíram sobre a face e louvaram Hashem. Era o sinal de que Hashem os tinha perdoado pelo pecado do bezerro de ouro. Desde a divisão das águas do Mar Vermelho, não havia tanta alegria entre Bene Israel. O fogo que caiu sobre o altar não desapareceu após queimar os corbanotes. Ali permaneceu desde aquela época. Isso acontece também quando Shlomo termina o Beit HaMikdash, né, o templo. O primeiro de Nissan foi um dia glorioso, destinado desde a criação a ser distinguido por eventos especiais, né? A felicidade e glória daquele dia teriam sido completas não fossem os eventos que culminariam com as tragédias das mortes de Nadav e Avihu, embaçando seu júbilo. Os filhos de Aharon, Nadav e Avihu. Aharon tinha 4 filhos e os 2 mais velhos, Nadav e Avihu, não eram apenas queridos, né, mas dotados de atributos especiais. Eram tão virtuosos que se qualificavam como futuros líderes. Sua grandeza estava implícita em seus próprios nomes, né? Nadav significa que era apto à nobreza, Nedivut, né? E Avihu implica que era merecedor de tornar-se pai do povo judeu, hebreu, Av. Né? Seu nível de intelecto, né, e digamos assim, de alma, não somente eram bem cotados por outros, mas eles próprios estavam cônscios disso. Né? Andando atrás de Moshe e Aharon, Nadav comentou com Avihu: quando esses 2 anciões finalmente partirão deste mundo, para que possamos assumir a liderança da comunidade? Hashem respondeu, né? Logo veremos quem enterrará quem. Não vai dar bom para eles, não. Nadav e Avihu eram tzadikim, né? Os significados de suas palavras eram: Moshe e Aharon são velhos, certamente morrerão logo. Então seremos convocados a assumir a liderança. E quem sabe se somos aptos? Os sábios frasearam o comentário de maneira tão drástica para indicar que, quando se referiam ao seu futuro papel de líderes da comunidade, havia uma certa falta de humildade em seu modo de se expressar e nas suas atitudes. Nadav e Avihu são punidos por oferecerem incenso. É bronca, porque eles foram logo para o sacrifício mais santo que existia, né? A oferenda mais santa, né? Coisa que o Eterno não permitiu que eles fizessem, né?
Junto com as demais pessoas, Nadav e Avihu viram um fogo vindo do céu, descer sobre o altar no pátio e queimou os corbanotes. Enquanto todos se alegravam, Nadav e Avihu ficaram desgostosos. Sentiam que desejo se aproximava mais de Hashem e do que simplesmente ficarem parados observando um fogo miraculoso que descia do céu. Inveja. Inveja do pai e do tio. Será? Queriam levar o seu próprio corbão para expressar seu amor. Né? Também, eles queriam aparecer, né? Novinho, peraí, né? Queriam aparecer. Também esperavam que, ao oferecer um corbão adicional a Hashem, revelaria ainda mais a sua Shekhinah. Se conversar com outro, Nadav e Avihu tiveram a mesma ideia, né? Cada um pensou, de todas as oferendas, o incenso é o mais sagrado. E das sessões do Mishkan, o Kodesh HaKodashim é o mais santo. Né? Por isso, o maior dos presentes para Hashem será oferecer incenso no Santo dos Santos. Mas olha, que ideia os caras tiveram. Foram lá para onde está a arca. Nadav e Avihu também decidiram que seriam correto levarem seu próprio fogo para o altar. E inferiram esta halachá, lei, no versículo Vaikra 1:7. E os filhos de Aharão, os Kohanim, devem atear fogo sobre o altar. Pensaram, né? Como ambos eram sábios de Torá e deduziram que é uma mitzvah colocar sobre o altar, né? Colocar fogo sobre o altar, apesar do fogo de cima, né? Porém formularam a halachá sem consultar Moshe. O desejo de Nadav e Avihu eram bem intencionados, né? Leishei Shamaim, né? Ou seja, pão do céu. Tinham certeza que Hashem ficaria feliz com este presente especial. Neste 8º dia de consagração do Mishkan, entretanto, cometeram um erro. Tinham tanta certeza de que Hashem ficaria satisfeito que não perguntaram a ele, através de Moshe, se queriam este incenso. Nem ao menos pediram a opinião de seu pai, Aharão. Ele certamente não teria impedido. Assim que Nadav e Avihu resolveram oferecer o seu próprio fogo, colocaram sua decisão em prática. Cada um pegou sua frigideira, atearam o fogo e colocaram incenso e a puseram sobre o altar. Talvez eles não tivessem ousado entrar no Kodesh HaKodashim, no Santo Santo, a parte mais sagrada do Mishkan, onde até mesmo o sumo sacerdote só pode entrar uma vez no ano, que é no dia de Yom Kippur, se não tiver recebido vinho antes, né? Porque depois disso o Eterno disse que não poderiam beber mais vinhos quando fossem fazer o serviço, né, a avodar, o serviço no Mishkan. Isso não quer dizer que é proibido beber bebida alcoólica, tá? O Eterno disse que não quer que bebam vinho, né, quando forem fazer o serviço. Da mesma forma que é errado você tomar bebida alcoólica e ir dirigir, né, um carro, um veículo, ou fazer qualquer outro serviço que precise minuciosidade. Quando Hashem viu que eles faziam a avodá, serviço que ele não havia ordenado, disse, se os deixar escapar impunes agora, outros hebreus pensarão que também podem entrar no Kodesh HaKodashim, Santo dos Santos, e oferecer seus próprios korbanot, sacrifício. É melhor que Nadav e Avihu morram do que os hebreus acreditem que o Mishkan é um lugar onde podem fazer sua própria avodá quando bem entenderem. Nadav e Avihu, sentindo o ímpeto e a necessidade de uma contribuição própria para expressar seu amor por Hashem, apesar de sua motivação pura, um fogo celestial surgiu do Santo dos Santos e consumiu-os. Contudo, ocorreu um milagre, um mérito de sua imensurável virtude. E o fogo que entrara pelas suas narinas consumiu apenas suas almas, enquanto as vestes e os corpos permaneceram intactos. Devem salientar que a punição drástica e instantânea de Nadav e Avihu não era sinal de sua inferioridade, mas ao contrário, de sua elevada virtude. Né? O Kiddush Hashem, santificação do nome de Hashem, né, é alcançado através da morte de Nadav e Avihu. Mesmo, né, eles cometendo esse erro, eles conseguiram fazer com que o nome do Eterno se tornasse mais santo. Né, por conta deste erro, o Eterno os julgou e aí o povo, né, vai realmente... Né, e assim que Aharão soube da morte de seus 2 filhos, começou a soluçar, ai de mim, lamentou, pois eu e meus filhos pecamos.
Não é como você está dizendo, acalmou Moshe. Hashem indicou-me já no Monte Sinai que seu grande nome seria santificado no Mishkan através de um de seus amigos íntimos. À época, eu pensei que ele se referia a você ou a mim. Contudo, agora percebo que a grandeza de seus filhos ultrapassa a nossa. Morreram devido ao seu nível superior de proximidade com Hashem. Eles eram sacerdotes, não era o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, mas eram sacerdotes. De que maneira a morte de Nadav e Avihu santificou o nome divino? A resposta pode ser melhor compreendida através do seguinte exemplo. A coroação do novo imperador era iminente. A multidão se aglomerava no jardim e pátios reais para assistir ao grande espetáculo do imperador subindo as escadas e, pela primeira vez, tomando seu lugar no trono recém-construído. Então, para espanto de todos, aconteceu o inacreditável. Um dos nobres, figura pública e amigo íntimo do imperador, subiu no trono e sentou-se e, à guisa de brincadeira, colocou a coroa sobre a própria cabeça. Olha só o que esse cara fez. Achando que tinha muita intimidade com o rei, com o imperador, foi lá, subiu primeiro do trono, sentou e colocou a coroa na cabeça. O jovem regente, sem hesitar, chamou sua guarda armada. Pena capital, sem mais demora, ordenou. Se for leniente agora, outros seguirão o seu exemplo. O povo observou, em respeito e silêncio, como o transgressor foi levado embora para a morte. Este acontecimento ficará para sempre na memória das pessoas, uma demonstração do poder e autoridade do rei. Similarmente, o Todo-Poderoso disse: se relevar os atos de Nadav e Avihu, outros os imitarão. Não posso deixar que minha honra seja manchada. Nadav e Avihu perderam porque subverteram as leis do santuário. O povo ficou impressionado com a severidade da punição. Demonstrava que Hashem não permitia qualquer modificação ou inovação em seu serviço. O Kiddush Hashem assim foi a lição para jamais ser esquecida, de que as leis da Torá, ou as instruções da Torá, a palavra Torá já significa instrução, não sei porquê, leis da Torá, a palavra Torá significa instrução, são eternas e imutáveis, não sujeitas à manipulação por seres humanos. Há apenas um caminho para aproximar-se do Todo-Poderoso, subjugação total e absoluta à sua vontade. Imagina as igrejas, as empresas de hoje, se elas passariam por isso aí. Tudo queimado. Ainda bem que não existe mais Santos. Eixo abriu, caminho. Mas não quer dizer que você vai direto ao Pai, não. Você tem que passar pelos mandamentos, seguir o caminho, a ponte. Entra no véu assim já está direto no Santo, não. Não está direto no Pai, não. Só ouve quem cumpre mandamento. Ouve o humilde, perverso e o arrogante, ele não ouve, não. Aquele que se acha santo, ele não ouve, não. Não ouve. Ouve, mas não está nem aí. Yeshua é o caminho, a palavra, Yeshua é o verbo, a palavra. Você seguir a palavra, você atravessa o véu, e chega mais próximo do eterno. Então, mesmo assim, existem os pecados que são cometidos contra o Ruá do eterno. Esses não têm perdão. Hashem disse a Moshe: informe a Harão que ele concedi grande honra e bondade. Diga-lhe a posição de seus filhos no mundo vindouro e o compartimento mais interno da Shekhinah. Posiciona-se até mesmo acima de sua posição e de seu irmão Moshe. Ao final do relato de Nadav e Avihu e a leitura de Yom Kippur, Moshe chamou os primos de Nadav e Avihu, os Leviim, Michael e Etzafã,
ordenou que removessem os corpos do Mishkan, não encarregou os filhos de Aharon, Elazar e Itamar, que eram 4, agora ficou um só Elazar e Itamar, para esta tarefa, pois foram consagrados naquele mesmo dia. Seus status no dia da consagração é comparado ao do sumo sacerdote, que é proibido de profanar-se mesmo para enterrar um parente próximo. Michael e Etzafan não tinham permissão para entrar no Santo dos Santos, por isso utilizaram ganchos de ferro para puxar os corpos. Os caras estavam lá dentro, né? Gente, vocês lembram daquela passagem que Yeshua diz assim, deixa os mortos enterrarem os mortos? Né? Ele estava falando isso para os sacerdotes. Estavam falando isso para os sacerdotes. Estavam ali naquele, fazendo... mestre, deixa eu enterrar meu irmão. Primeiro minha mãe, meu parente primeiro, depois eu te sigo. Não existe nenhum serviço comparado ao serviço de adoração ao Eterno. Não existe. Então você tem que deixar tudo. Deixar tudo. Isso não quer dizer que você não vai enterrar seu parente. Mas se for para escolher, se você tiver numa posição de escolher, então deixa os mortos enterrarem os mortos. Os mortos é o quê? Quem não cumpre a Torá, quem não cumpre os mandamentos. A morte de Nadab e Abiú também é mencionada no início da paraxá de Aharemov, que vai Vaikra 16:7, que é a leitura anual de Yom Kippur, porque devemos mencioná-los neste dia, apesar deste não ser o dia do seu passamento, mas sim 1º de Nissan. A Torá precede as leis de Yom Kippur contando a morte de Nadab e Abiú, para sugerir um paralelo entre a morte de um tzadik e o caráter do dia mais sagrado. Da mesma forma que Yom Kippur expia nossos pecados, assim a partida de um tzadik deste mundo é a expiação para toda a comunidade. Hoje a gente não tem mais um dia específico no ano para expiar pecados, que é Yom Kippur. Todo dia é dia de pedir perdão, graças a Yeshua HaMashiach. De fato, a Torá menciona repetidamente os filhos de Aharon, Nadab e Abiú em Bamidbar, 3:4:26:61, para demonstrar que eram amados por Hashem. Aharon e seus filhos remanescentes não podem enlutar-se pelos falecidos. Está lá na paraxá, As palavras acima contêm leis a serem observadas pelos Kohanim através das gerações. Um Kohen não pode entrar no Beit HaMikdash com os cabelos compridos, à maneira dos enlutados. Demonstrações de pesar e luto não são apropriadas à casa de Hashem, local de júbilo e reverência. Um Kohen também não pode entrar no Beit HaMikdash com roupas rasgadas, como enlutados. Hashem advertiu aos Kohanins para que jamais interrompessem a avodá, exceto para enlutar-se pelos parentes mais próximos. Não importa quão urgente seja essa, possa lhes parecer. Isto demonstra que não há profissão ou ocupação no mundo acima do serviço de Hashem. Foi o que eu falei. Se um Kohen deixa o serviço para devotar-se a outros assuntos, com isso ele o relega o segundo plano. Tem tanta gente que diz, ai Zeus, eu te amo acima de tudo, Zeus. Um Kohen não pode entrar no Mishkan após beber vinho, por conta disso, Nadab e Abiú bebeu, eles não podem, Por quê, Porque o Kohen está proibido de realizar o serviço após ingerir bebidas alcoólicas. A inebriação produz 3 deficiências, Topor, confiança excessiva, redução de clareza mental. O Kohen deve estar de posse de plenas capacidades mentais ao realizar o serviço. A proibição de beber um revit de álcool também se aplica a alguém que precisa tomar uma decisão haláshica, legal. Teme-se que sua mente não esteja clara após ingerir alguma bebida inebriante. Nossos sábios advertem como regra geral de conduta a manter hábitos moderados ao beber. O caráter de uma pessoa pode ser avaliado através de 3 critérios.
Presta atenção. Becoçou, observando seus hábitos ao beber. Bequiçou, através da maneira como conduz os negócios, se é ou não honesto, como gasta o dinheiro, se faz suficiente caridade e assim por diante. E becaçou, através de seu temperamento, observando quando se destempera. Né? Porque os nossos sábios escolheram esses 3 critérios como pontos básicos para julgar uma pessoa. Esses 3 englobam todas as facetas das relações humanas. Beber em excesso denota falta de autorrestrição. Observando esta área, pode-se discernir como alguém lida com seus problemas pessoais, se tem ou não autocontrole. A maneira como alguém conduz os seus negócios revela sua atitude em relação aos outros, observando se ele age de maneira correta e honesta. Ao se procura trapacear, pode-se medir sua relação com seus semelhantes. 3. Alguém que se perde em explosões temperamentais é comparado pelos sábios a um idólatra, pois se deixa sua má inclinação dominá-lo a tal ponto, também será capaz de servir a ídolos. Pois é, pelas demonstrações de fúria da pessoa, calcula-se se é ou não um verdadeiro servo de Hashem. Kashrut, as leis dietéticas, né? Hashem ensinou a Moshe as espécies de animais, aves e peixes que um hebreu pode comer e quais são proibidas, quando enumerou os animais de Todo-Poderoso milagrosamente levou todos perante Moshe e, depois de mostrar os sinais de pureza e impureza de cada um, disse: este você poderá comer e este lhe é proibido comer. Gente, eu não vou me alongar nesse assunto, porque está lá em Levítico 11. É só você ler, que é bem explicativo. Não tem o que errar, não. Tá? Não tem o que errar. Tá? A questão é o seguinte. Né? Os sinais através dos quais se reconhece espécies caché e não caché. Né? A Torá descreve os sinais pelos quais pode-se distinguir um animal permitido de um não permitido. Né? Animal. O Todo-Poderoso decretou que os animais com as 2 características seguintes são caché, são apropriados. Né? Primeiro, os cascos são completamente fendidos. Alguns animais possuem cascos parcialmente fendidos, mas unidos na parte inferior. Não são caché. Os cascos devem formar 2 partes distintas, com 2 unhas. 2. São ruminantes, isto é, pois após engolirem a comida, regurgitam e a mastigam novamente. Não possuem os dentes superiores da frente, mas têm 4 estômagos. Ao invés de mastigar bem a comida, cortam-na, né, com os dentes superiores da frente. Cortam-na toscamente. A comida desce para o primeiro e segundo estômago, dali volta para a boca e então é mastigada corretamente. Em seguida a comida desce até o terceiro e finalmente o 4º estômago, onde é digerida. Gente, isso 2.400 anos, né, depois, como a gente disse, ou seja, há 3.500 anos atrás, né, Moshe no deserto, ele não tinha ideia, né, do mundo, da extensão do mundo, né, que é. Moshe não era geólogo, né, nem estudava, né, cartografia para saber ter o mapa mundo, né. E é interessante, né, que até hoje, eu vou ler isso aí, mas até hoje não foi encontrado um outro animal que tem as características desse. Ou seja, só o Todo-Poderoso é quem sabe, porque foi ele quem criou. Até hoje, 3.000 anos, 3.500 anos depois de o mundo todo ser explorado, essa lista que o Eterno deu a Moisés, a Moshe,
não foi adulterada. Ou seja, não aumentou nem diminuiu. Entende? O Eterno disse a Moshe, lá no deserto, mas os animais que ele criou que podem ser. Não existiam outros até hoje. Então vamos lá. A Torá enumera os 10 animais kasher na Parashá de Devarim, né, 14:5, lá na frente, né, que são Shor, boi, Se, Kevassim, carneiro, Se, Izim, cabra, Ayal, gazela, Tisvi, veado, Yarmur, antílope, Acô, cabra selvagem, Dishon, camurça, So, boi selvagem, e Zemer, girafa. Estas são as traduções padrão dos nomes dos animais. Todavia, as definições de alguns são discutidas pelos comentaristas e não se tem certeza da acurácia de algumas traduções. Não determinamos a identidade de um animal e, portanto, se é ou não kasher, pelo seu nome em qualquer idioma. A identidade é determinada pela ininterrupta tradição que começou com Moshe. A Torá nos adverte a não comer animais que, apesar de possuir uma das características de pureza, faltam-lhes a segunda, são eles: o gamal, camelo, rumina, mas os cascos não são completamente fendidos. Chafã, coelho, não possui cascos fendidos. Né? Arnefete, lebre, pois não possui cascos fendidos. Né? Razir, porco, possui patas fendidas, porém não rumina. Não devemos ser enganados por um dos sinais kasher desses animais. Se os estudarmos atentamente, veremos que carecem do segundo sinal. Então, né, será que Moshe Rabbeinu, era um zoólogo, caçador, né, que conhecia a anatomia detalhada das criaturas acima? E pode declarar, sem sombra de dúvida, que nenhum outro animal no mundo possuía sinais de pureza? De fato, até hoje, nenhum outro animal, além dos 10 mencionados na Torá, foram descobertos. Portanto, isto é prova irrefutável da divindade da Torá. Ninguém, a não ser o próprio Todo-Poderoso que criou todos os animais, poderia classificá-los como ele fez na Torá. Assim como os animais não kasher, é proibido também não podemos beber seu leite, né? Podemos beber leite apenas se vier de um animal kasher, como vaca ou cabra. Leite, para ser considerado kasher, deve ser observado desde o início da ordenha até o engarrafamento. Apenas desta maneira podemos ter certeza de que nenhum leite de animal não kasher foi misturado a ele. O mel é feito por abelha, que não são kasher, porém a Torá nos permite ingerir o mel. Peixes, né? Para ser qualificado como kasher, um peixe deve possuir escamas e barbatanas. Todavia, se forem encontrados apenas escamas no peixe, pode-se considerá-lo kasher, pois todo peixe que possui escamas também tem barbatanas. Exemplos de peixe kasher: atum, salmão, carpa, arenque, pescada e truta. Deve ter mais, né? Exemplos de peixe não kasher, né? Bagre, enguia, tubarão, acho que um golfinho também, né? Por aí vai. Baleia, né? Baleia não tem escama, eu acho. Né? Quando um hebreu vai à peixaria cujo dono não é um judeu, cumpridor de Torá, cumpridor dos mandamentos, não é um crente cumpridor dos mandamentos, aí o crente acha que isso aqui, não tem nada a ver não, Jesus quebrou tudo isso, aí Jesus veio para quebrar a palavra do Eterno, só se for o teu Jesus, né? Porque o meu Yeshua, ele cumpriu todos os mandamentos, tá bom? Fica com teu Jesus, transgressor de mandamentos. Que na boca de quem proclama ele é um transgressor de mandamentos. O meu Yeshua não. O meu Yeshua, ele foi santo, cumpridor de mandamento. Então, a pessoa, né, não pode adquirir peixe do qual as escamas e barbatanas já foram retiradas deste, antes dele chegar, né, mesmo se o dono afirmar que este peixe é kasher. Porque assim, foi tirada as escamas, foi tirada a escama ou foi tirado o couro? Aí não sabe. Aves, né? A Torá fornece uma lista de 24 aves não kasher, são enumeradas em vez das kasher,
porque são em menor número que as permitidas, e a Torá escolhe a maneira mais sucinta de se expressar. São aves de rapina que seguram as presas com as garras, como águia, o corvo e a cegonha. A Torá nos permite comer qualquer ave que não seja uma das 24 proibidas. Hoje em dia, porém, consumimos apenas as aves que têm uma tradição confiável e ininterrupta de serem caché. Que é a galinha, né? O peru, né? São aves, né? Não seguram, não são aves de rapina, elas, né? Comem do que vem do dono. Insetos. A Torá permite o consumo de 4 espécies de gafanhotos, descrevendo nesta paraxá 4 características que os tornam permitidos. Porém, só podíamos consumi-los se tivéssemos uma fonte confiável de tradição, né, e de que realmente pertence à espécie permitida. Na prática, não utilizamos, pois com o passar do tempo, este conhecimento foi perdido. Ninguém sabe quais são as espécies que é permitido ou não. João sabia, né? E o Ronan sabia, né? É proibido ingerir insetos ou vermes. Portanto, qualquer alimento que possa conter insetos ou vermes deve ser cuidadosamente verificados antes do consumo. Tá vendo? Crustáceos são proibidos. Se você come caranguejo, camarão, né? Esses gari do mar, gari do rio, né? Que come porcaria, a função deles é limpar o mar. Mesma coisa da barata, né? São primos, camarão e barata são primos. Não deve comer, né? Rato, não. Postei um vídeo há pouco tempo no Facebook, né, de um caranguejo comendo rato. Nenhum dos dois é caché. Xeretes répteis, né? Hashem proibiu os hebreus, né, de comerem qualquer... Eu digo hebreus, mas Hashem proibiu a todo aquele que quer se aproximar dele. As pessoas que querem cumprir mandamento têm que cumprir isso aqui. Porque isso aqui não foi revogado, não. Porque o Eterno não volta atrás do que ele fala, não. Não foi revogado. Está valendo. E Yeshua disse assim, se você não cumprir o menorzinho mandamento, você não entra no mundo vindouro, você não vai estar lá. Você não vai dizer amém lá, não. Isso quer dizer que você já não disse amém aqui, nesse mundo. Aí você não vai dizer amém no mundo vindouro. É proibido comer qualquer tipo de réptil, né, encontrado na terra seca ou aquático, como está escrito. São uma abominação para vocês. Nenhuma espécie de réptil é caché. E porque o Todo-Poderoso as trata como repulsivas, né? Ele as considera inaptas para o consumo por causa da serpente, que pertence a esta categoria. Abster-nos de ingeri-las nos lembrará para sempre da danosa trapaça da serpente, que fez com que Adão pecasse e, consequentemente, afligiu a morte sobre a humanidade. 8 répteis são proibidos não apenas de consumo, mas da pessoa, né? A pessoa não pode nem tocá-los quando mortos. Tum at-magá, impureza ritual causada por contato, né? Na época do Beit HaMikdash, um hebreu tinha que evitar não apenas comer alimentos não caché, mas também não tocar no corpo de um animal ou animal vivo, declarado impuro pela Torá. É um animal impuro, né? Shishon, né? Sansão foi lá e pegou o mel, não quis nem saber, comeu, porque senão ele ia morrer. Mesma coisa que Davi fez, né? Com os pães da proposição. Se um hebreu tocasse a um desses animais, ficaria também impuro. Era proibido de entrar no Beit HaMikdash ou de comer alimentos consagrados, como os dos sacrifícios. Só ficaria completamente puro após emergir no mikveh e esperar até o anoitecer. Se a carcaça de algum desses animais encostasse numa roupa ou utensílios, estes também se tornariam impuros, permaneciam impuros até o anoitecer. E tinha de ser imersos no mikveh. A importância, né, e o valor da kashrut. No final da paraxá, a Torá volta a advertir para que não profanemos nossas almas ingerindo répteis e a importância de saber distinguir entre animais próprios e permitidos. Hashem concluiu assim as leis da Kashrut, né? Eu sou o teu Elohim, que te tirou da terra do Egito. Este versículo tem implicações mais amplas, pois ensina, se eu tivesse te tirado do Egito apenas para esta mitzvah de abster-se de comer alimentos proibidos, já teria sido uma valiosa realização. O egípcio comia tudo, né? A adesão às leis dietéticas faz com que o povo
né? Aí ele vai falar, né, historicamente, né? Está falando aqui historicamente, tá? Faz com que o povo judeu se torne uma nação consagrada, assemelhando-se ao próprio Todo-Poderoso. Então, se eu seguir essas recomendações do Eterno, eu me torno um povo consagrado também, né, separado. Um hebreu não pode dizer, né, presunto é repugnante, né? Eu jamais comeria pernas de rã, né? Eu jamais comeria pernas de rã. Ao invés disso, deveria dizer, eu realmente gostaria de comer todos os tipos de carne, mas não farei porque Hashem me proíbe, né? Você não deve comer, dizer, só porque é repugnante. Tá, tudo bem, é repugnante. Não, mas para consagrar, para santificar, fazer justiça ao nome do Eterno, você tem que dizer, eu não como porque Hashem não me permitiu, porque o Eterno não me permitiu comer. Assim, evita os alimentos não caché, lechem, chamai, pão do céu, com a intenção de cumprir a mitzvah. Como afortunado é o povo, né, que geralmente um empregador combina com o seu empregado. Se você fizer o trabalho sujo, sua remuneração será bem pompuda ou poupuda. O Todo-Poderoso age de maneira contrária. Ele nos promete: abstenha-se de comer os répteis, insetos e animais detestáveis e repugnantes que proibi, e os compensarei regiamente por isso. Efeitos da ingestão de alimentos não caché. A paraxá é concluída enfatizando a razão para a mitzvah de kasherut em termos vigorosos. Só tenho 20 minutos. Pois que vocês são um povo santo, observando estas leis, os hebreus ascendem a um degrau de santidade. Ignorando-as, não apenas contamina a si mesmo, mas constrói gradualmente uma barreira que bloqueia sua compreensão de santidade. O consumo desses alimentos impede a capacidade da pessoa em elevar-se, contamina a alma de maneira que nenhum exame físico consegue detectar. E cria uma barreira entre a percepção da pessoa com Hashem. O dano causado por esses alimentos não é físico, no entanto, impede que o coração atinja os elevados valores da alma, porque não está cumprindo o mandamento. Da mesma maneira que alguém está constantemente exposto à música em alto volume e a poluição sonora lenta e imperceptivelmente vai sofrendo perda de audição e não consegue mais escutar sons delicados, né, e detectar modulações sutis. Assim também, para a pessoa, toda comida não caché diminui a sensibilidade, né, da alma em se comunicar com Hashem, reduzindo a habilidade de absorver conceitos de Torá e mitzvot. A mente e o coração são afetados e, mais ainda, torna-se incapaz de perceber sua perda. Nossa geração é consciente sobre nutrição e bem informada sobre quais alimentos são saudáveis, né? Devemos, contudo, educar uma geração cônscia de kasherut, ciente de que trazer produtos com restrição para dentro de casa ou comer em qualquer lugar pode causar danos irreparáveis às almas, né? Por que manter-se caché, né? Na verdade, os mandamentos são de origem divina e nunca poderão se tornar compreendidos pelo intelecto humano, né? Ele é um hukim, né? É um mandamento que não tem explicação. Mantemos as mitzvot porque são um presente de Hashem ao povo. Religião, em geral, trata de prece, meditação, caridade e ética. No caso, o judaísmo, entretanto, envolve todos os aspectos da vida, né? Nossas atividades cotidianas mais comuns tornam-se imbuídas de santidade quando seguimos as diretrizes da Torá. Entendeu? Não interessa a religião que você está. A Torá é a palavra do Eterno. A kasherut representa o encontro do corpo e da alma. A Torá nos diz para não rejeitarmos o físico, e sim para santificá-lo. Santificamos o ato de comer através do alimento caché e recitando bênçãos antes e após as refeições. A dieta caché da nutrição, né, para a alma, né, foi elaborada por Hashem para trazer refinamento e purificação. O que isso significa? A moderna ciência nutricional reconhece, né, que sempre ensinou que somos aquilo que comemos, né? Ou seja, né,
as pessoas. Sabemos que os alimentos que ingerimos são absorvidos por nossa carne e sangue. Abutres e animais carnívoros tendo o poder de influenciar quem deles se alimenta com atributos agressivos. Então, entre os alimentos proibidos, o objetivo é evitar absorver características de animais como vulgaridade e rudeza. A grandeza, né, e santidades adquiridas por quem se abstém de alimentos não caché é imensurável. Uma das razões que contribuíram para a clareza, né, e profunda compreensão das gerações passadas é o seu autossacrifício em não tocar em alimentos proibidos pela Torá. É fácil entender porque a kasherut é considerada uma mitzvah de mais longo alcance. A história demonstra que quando a observância de kasherut é forte, a identidade, né, permanece forte. Além do benefício imediato neste mundo, né, a pessoa que cumpre as leis dietéticas conquista grandes recompensas. Terá o privilégio de participar do banquete que será realizado pelo Mashiach, lógico, né, porque está cumprindo o mandamento. Descrevendo esta refeição que haverá no futuro, os sábios fazem alusões e deleites, né? Quem come alimentos caché será recompensado com o deleite de apegar-se a Shekhinah no futuro. O poder do alimento caché. Para explicar o poder dos alimentos caché, devemos nos voltar aos ensinamentos racídicos, baseados nos misticismo. Aí ele vai falar alguma coisa aqui, né, que não entra. O cabalista Arizal deu uma interpretação literal do versículo. O homem não vive somente de pão, mas da palavra de Hashem. Essa frase foi dita por Eshua também, está em Devarim 8.3. Né? Ele explicou que não é o alimento em si que dá a vida, mas sim as centelhas de divindade. A palavra de Hashem, né, que está presente no alimento, toda a matéria tem dentro de si centelhas de divindade que dão vida ao objeto físico. Quando comemos, o sistema digestivo atrai os nutrientes, enquanto a alma extrai as centelhas de divindade encontradas na natureza. A energia divina no alimento é, portanto, a verdadeira fonte de sua capacidade de sustento e nutrir o corpo. Comida caché tem uma poderosa energia que dá força, né, intelectual e emocional, né, e sobrenatural à alma da pessoa. Ao passo que alimentos não caché fazem o oposto. A dieta caché é realmente a dieta saudável para a alma, contendo a nutrição, né, necessária para a absorvência, né, da pessoa. É a missão, né, da pessoa unir-se à fonte de vida, né? Consequentemente, a pessoa deve abster-se de consumir quaisquer alimentos que a divina inteligência saiba serem um obstáculo para atingir seu sublime objetivo. Uma vez que o povo ou a pessoa tem a capacidade para a vida mais próxima com Hashem, prescreveu-lhes alimentos que os conduzem ao crescimento, né, da presença do Eterno na vida dele. Por esta razão, até crianças pequenas devem ser resguardadas de comerem alimentos proibidos, para não prejudicar seu potencial de santidade. Aqueles que consomem alimentos proibidos não podem conseguir ver a lógica dessas proibições, né? Assim como alguém que vive sob os efeitos de analgésicos acha estranho que outros gritem de dor em reação a estímulos que ele não consegue. Analgésicos adormecem os nervos e alimentos proibidos entorpecem as antenas da alma. Eu vou aqui fazer um parêntese, né? Existe, né, fatos históricos onde o povo judeu, né, eles foram, digamos assim, banidos de pragas, né? Eles não foram, né, acometidos de pragas que teve no passado por conta, né, dessa kasherut, né, desses alimentos, da pureza, né, do estilo de vida, né, de ter tudo limpo, né, de lavar as mãos. Isso está contando muito na televisão agora, né? Estão falando muito sobre isso, mas eles estão tocando terror. Mas que isso não é ruim não, tá? Se higienizar não é ruim não. Essa paraxá, né, de Shemini, né, ela está lá em Levítico, né, Vaikra 9:1 a 11:47. Então, gente, a Berikat Kohanim,
né, ela está em Bamidbar, né, em número 6, mas a gente viu que na Parashá, né, desta semana, Aharon ele recita, né, a Birkat Kohanim, né, ou seja, ela está em Levítico 4.3, vai para 4.3 também, né. A palavra Mashiach quer dizer ungido. Isso não quer dizer que tenha que ser com óleo. Shimshon, Sansão, foi escolhido, ele foi um ungido, mas não o ungido. O ungido foi Yeshua HaMashiach, que é HaMashiach, artigo definido o Mashiach. O Eterno chama um rei pagão de Mashiach, Corash, Ciro, né? Nabucodonosor, se eu não me engano, também. A palavra Mashiach aparece no Tanakh, 39 vezes. No livro de Levítico, no 4.3, aparece em sacerdote sendo ungido. Ve-ha-kohen ha-Mashiach. Ungir é cobrir completamente. Isso não quer dizer que tenha que ser com óleo. Gente, eram ungidos os reis de Israel e sacerdotes, né? Ou seja, pastor não é ungido. Isso não existe mais. Então, no versículo 22 do 6, ele diz assim: E falou Yeshua, né, e falou Adonai a Moshe, dizendo, 23, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, né, o Adonai te abençoe e te guarde, o Adonai faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, ou Adonai sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e os abençoarei. Eu coloquei Adonai para não colocar, né, o tetragrama, que é o Yud He Vav He, que é o que o Eterno mencionou. Essa bênção só funciona para outra pessoa, quando você recita ela. Ela não serve para você, só serve para o próximo. E não é você quem abençoa, mas sim o Eterno. Por isso não se deve olhar para quem a está recitando, para não achar que a bênção vem daquela pessoa, mas vem do Eterno. Mas o que os pastores hoje fazem, a mão, né, aquele teatro todo, ele quer aparecer, que a bênção sai dele, ele é o vínculo, sem ele a bênção não chega a você. Eita, que nojo! Essa bênção é dividida em 3 partes, cada uma combate um pilar do sistema criado por Nimrod, que é o sistema mundial de hoje, né? A primeira combate as riquezas. Nimrod diz que você deve fazer qualquer coisa para ter riquezas, adulterar, mentir, roubar, matar, né? Yevarechecha Adonai veishmerecha, né? 15 letras, né? Eu não vou falar dos números aqui, né? Mas vamos, né, para a segunda, né? Aqui o Eterno está nos abençoando e nos guardando de amar riquezas. Ele nos abençoa com riquezas, mas nos guarda delas, para não cheguemos a ser escravos dela, a ponto de descumprir um de seus mandamentos. A segunda combate as religiões, né? Que é Yer Adonai panavelecha viruneka. Aqui nos recebemos graça quando obedecemos os seus mandamentos. Isso nos liberta das religiões, porque toda religião quer substituir os mandamentos da Torá. É mentira? Não é, né? A terceira combate os governos, que um homem domina sobre outro homem, né? E essa Adonai panav elecha veise elecha shalom. Então vou recitar ela todinha, né? Vou recitar, né? Esta com ele, na luz, entendemos que não somos melhor do que ninguém, que somos todos iguais, e com isso recebemos shalom, plenitude, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria, felicidade, que só vem do Eterno, né? São as 7 bem-aventuranças que está na palavra shalom. Shalom não é só paz, tá? Ela transmite, né, plenitude, né? Plenitude, que é paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade, né? Vamos recitar a Birkat Kohanim completa e vamos terminar a Parashá de hoje, né? Yevarechecha Adonai veishmerecha Yair Adonai panavelecha viruneka Yitzhak Adonai panavelecha veyatzelecha Shalom. Essa Birkat combate os 3 pilares de Nimrod: religião, dinheiro e poder, certo? Emitze Hashem. Se assim o Eterno permitir, estaremos aqui de volta, né? Vedetut et haimet. É o conselho que eu dou para você. Ve haimet techare et her. Vedetut et haimet. Ve haimet techare et her.
Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um Shabbat Shalom para você. Espero que você tenha conseguido compreender alguma coisa que o servo de Hashem tentou transmitir aqui. Na minha humilde compreensão, eu tento ajudar as pessoas naquilo que eu posso. Obrigado por assistir o vídeo. Se você gostou, compartilha. É de graça. Eu não cobro nada. O Eterno não cobra nada pela tua felicidade. Aqui é de graça. De graça recebeste, de graça dás. Shalom! Amém! Elohim Melech Neman, Elohim é Rei Fiel. Até a próxima semana, se assim o Eterno permitir. Emitze Hashem.